João Paulo Capelanes, o corintiano quer saber novidades sobre a Arana. Vamos lá então, 12h32, daqui a pouquinho estarei no CT Joaquim Grava, acompanhando não só a atividade que fecha a preparação do Corinthians para o jogo de amanhã contra a equipe do Red Bull Brasil, a Rádio Bandeirantes, é claro, vai acompanhar, mas principalmente sobre a contratação do Guilherme Arana. Daqui a pouquinho tem a palavra do técnico Fábio Carille, conversou ontem com o Neto no programa Baita Amigos do Band Esportes, e ele falou sobre vários assuntos, entre eles revelando que está muito próximo de acontecer o acerto entre Guilherme Arana e Corinthians. A informação que tenho desde a semana passada, tá tudo certo. Ah, mas tá tudo certo, já assinou? Não assinou ainda, pessoal, senão eu falaria, está assinado. O que acontece? O Corinthians fez a proposta que ultrapassa a marca de 34 milhões de reais. O que pegou foi que o Corinthians já estava praticamente fechado com o Sevilla, mas o Sevilla, de última hora, mudou a condição de pagamento. Pediu um pagamento à vista. O Corinthians falou, pera lá, meu querido, vocês estão pegando mais de 30 milhões de reais, eu queria fazer pequenas parcelas até 2020. O Sevilla bateu o pé e falou que não. Então o Corinthians, o que vai fazer? Pode até pagar até 2020, mas com parcelas maiores. E o Sevilla está precisando de dinheiro, então o próprio técnico Fábio Carille entende que a contratação do Arana, por mais cara que seja, futuramente, até pela idade avançada do Marcelo e do Felipe Luiz, ele pode vir a ser convocado pelo técnico Tite, não sei ainda se nessa Copa América, mas quem sabe nas próximas convocações de 2020, 2021, etc e tal. A informação, portanto, Romã, 4 anos de contrato. Corinthians fez já a proposta, 4 temporadas para o Guilherme Arana, que já topou a redução salarial, já que a média de salários do Corinthians beira aí 450 mil reais, não vai passar o teto do clube. O único que passa o teto do clube é o próprio técnico Fábio Carille, recém-chegado. Fato é, o Corinthians está muito próximo, está acertado, está fechado já com as partes, Sevilla e Arana, e hoje, daqui a pouquinho, tem uma reunião para sacramentar ou não, tá muito complicado não sacramentar, mas sacramentar ou não a contratação, o retorno de Guilherme Arana ao timão. Bernardo Ramos, te agrada esse negócio ou você tá do lado dos que dizem que é muito dinheiro para um clube brasileiro? Meu bom e velho Ricardo Capriotti. Presente. Certa vez eu falei assim, quando o pessoal tava falando e brigando até em rede social por conta do salário do Ricardo Goulart. Eu parto do princípio que, se o time tem um dinheiro para trazer, o problema de quanto custa o jogador e de quanto ele vai ganhar cabe somente ao clube, ao jogador e à Receita Federal. Ponto. Se o Corinthians tem o dinheiro, o Capelanes falou que tem, baita contratação se vier. Ponto. Concorda, Capri? Eu acho muito dinheiro, de verdade. Eu acho que 34 milhões, isso, né, Capelanes? Por um lateral, acho muito dinheiro. Ainda mais para um clube que tem dificuldades financeiras. Se você fala de um clube que está com o cofre em dia, está com o cofre em ordem, tudo bem, vai investir nesse jogador, tá ótimo. Acho muito dinheiro. O Corinthians contratou errado. Lembra aquele jogador, aquele lateral, o jogador o Corinthians contratou no início da temporada passada? O Juninho Capixaba. Exato, veio lá do Grêmio. Não, Bahia. Não, veio tá do Bahia. no Grêmio, veio do Bahia. Veio do Bahia, tá no Grêmio. Nem usou. 6 milhões de reais. Nem usou. Tinha dado 3 cruzamentos no Campeonato Brasileiro inteiro. Exato, fez 6 Deu um rodadas. chute a gol. O Arana é bom jogador? É muito bom jogador. Muito bom. Agora, acho que para um clube que tem essa dificuldade financeira, investir 34 milhões de reais em um lateral, eu acho muita coisa. Mas se acho tem muita dinheiro, Capriotti, Mas não tem, vai reforçar Bernardo. o time. Claro que Tem dinheiro, tem dinheiro. Não, mas tem. Pra contratar tem. Tem, mas e deu o resto do ano, Capelanes? Capriotti, o Corinthians, Peraí. fecha o elenco com a contratação do Guilherme Arana. Tem mais 2 jogadores sendo observados, não consegui ainda a apuração dos nomes, Pra mas pagar o a Corinthians folha. fechou. Depois fica fazendo conta pra pagar a folha, pra não tudo atrasar certo, pagamento. tá dentro do orçamento. Sim, Bernardo. O Matias eu tenho Ávila certeza explicou que tá dentro do orçamento, tá no teto do Corinthians. O Corinthians vai fechar no azul. Tenho certeza disso tudo. Mas eu não sei se vai fechar no azul. Vai garantir. Não Ele sei. falou, independentemente, antes da chegada do patrocinador, Não sei o Corinthians porque fecharia no tem azul. a questão do Se o estádio. ano acabou hoje. O Corinthians é a questão do estádio. Se o Corinthians não tem um bom ano do ponto de vista técnico, não tem arrecadação. Mas- Se não tem arrecadação, tem que cobrir o rombo do estádio. O boleto do estádio, que é de 6 milhões, mais 600 mil A da parte. manutenção, vem do dinheiro arrecadado com renda. Então, Com o público que o Corinthians está metendo na Então, arena, mas e se chegando não- a Arana, e cara, se não- o cara vai e se encher, não- o Corinthians vai e se o encher time não estádio. vira? E se o time não vira? Se o time cai na Copa do Brasil, se o time não vai bem no início do Brasileiro, o Corinthians depende muito de um bom time para levar a gente para a Arena Corinthians e, consequentemente, arrecadar. E mesmo assim, a conta ainda fica ali, ó.
no limite, não é? No Posso limite. trazer um argumento rápido antes do Milton sobre uma informação que o técnico Fábio Carille deu ontem? A explicação dele, se é muito dinheiro ou não a contratação provável do Guilherme Arana. Acredito que o Corinthians daqui a alguns anos possa vender por muito mais do que está comprando. Se vier com tudo que eu conheço, com tudo aquilo que ele pode evoluir, com a idade de Marcelo e de Felipe Luiz, logo ser o lateral esquerdo da seleção brasileira. Muito bem, tá aí o Carille, que Ele foi pra participou. seleção, né? Sim, participou Chegou aí pra ontem seleção. do programa do Neto falando sobre a situação do Arana, que a gente vai falar mais sobre isso. E porque tá pegando fogo o assunto Corinthians. Atenção, torcedor corintiano. Quentinhas, com Jorge Nicola. O Corinthians espera fechar em breve a venda de Juninho Capixaba para o Grêmio. O lateral está emprestado ao tricolor gaúcho até o fim do estadual. No contrato entre os clubes, ficou combinado que o Grêmio terá de pagar 6 milhões de reais para comprá-lo em definitivo. Diante da boa fase de Juninho, os gaúchos querem mantê-lo. Mas, na primeira rodada de negociações, a oferta foi de prorrogação do empréstimo até dezembro. O Corinthians rejeitou e sinalizou com a possibilidade de diminuir em 1 milhão de reais sua pedida. Assim, Juninho poderia ir em definitivo por 5 milhões de reais. Direto e ao vivo. Agora sim, João Paulo Capelanes com mais informações do Timão, diga lá. Bom, vou falar um pouquinho mais sobre o Guilherme Arana, já trouxemos a informação importante e eu aproveito para colocar a palavra do técnico Fábio Carille. Deu ontem à noite uma entrevista exclusiva ao programa Baita Amigos do Band Esportes e ele começa falando justamente sobre essa situação, em que pé está a contratação de Guilherme Arana. Fala, professor. Primeiro, assim, a condição do Arana ela é muito clara, pode acontecer sim, tá? Pode acontecer, tá muito perto. Diga lá, Capela. Vamos rapidinho, então, ainda sobre o Fábio Carille e a situação do Guilherme Arana. Colocamos, antes do Milton Neves, essa resposta, Arana e seleção brasileira, porque tem muita gente que coloca o seguinte, é muito caro, mais de 30 milhões de reais, o Corinthians tá aí, tá pagando o almoço pra conseguir a janta, etc e tal, vendendo almoço no caso, e aí o Carille faz mais ou menos uma explicação do porquê seria uma boa contratação, tanto no aspecto técnico quanto no financeiro, a chegada de Guilherme Arana ao Timão. Acredito que o Corinthians daqui a alguns anos possa vender por muito mais do que está comprando. Se vier com tudo que eu conheço, com tudo aquilo que ele pode evoluir, com a idade de Marcelo e de Felipe Luiz, logo ser o lateral esquerdo da seleção brasileira. Fábio Carille fala sobre Ramiro, onde colocar o jogador, que é tido praticamente como uma certeza na equipe titular do Corinthians para 2019, agora como segundo volante, como um jogador aberto. E aí, Carille? Provavelmente é tudo um início. Vou usar o Ramiro de lado para fazer a função que ele fez no Grêmio, para dar uma proteção e deixar Love mais perto desse 9. Sobre Wagner Love, já que o próprio técnico Fábio Carille falou sobre ele, o Wagner Love é um jogador que assina por 2 temporadas ainda esta semana, obviamente vai precisar de mais um tempo, afinal de contas estava encostado no Besiktas da Turquia, e o Carille consegue mais ou menos fazer uma projeção do que será um ataque, quem sabe Gustavo, Bozelli, Wagner Love, e aí, Carille? Com a chegada do Wagner, você ter as peças e fazer esse entendimento o quanto antes, eu acho que antes. Espero que ele chegue bem. Ele jogou até dezembro, estava treinando separado, acho que na equipe sub-20 do Besiktas lá, então acredito que ele vai chegar numa situação muito melhor que 2015, mas assim, na hora que eu tiver todos prontos, vai passar para não perder tempo. Amanhã tem jogo importante pelo Campeonato Paulista. A Rádio Bandeirantes vai transmitir 7h15 da noite em Itaquera, Corinthians e Red Bull Brasil. Será que teremos a estreia do zagueiro Manuel? Fábio Carille revela. O Manuel estreia na quarta, ainda estou buscando esse entendimento. São todos jogadores que te dão algo que o outro não dá, então a gente tá vendo o que casa melhor. Falar o que do Henrique, cara? O que ele jogou comigo o primeiro semestre, né? Campeão paulista, saímos classificados da Copa do Brasil, Libertadores, muito tranquilo, muito bem posicionado, com um bom passe na saída de jogo ali. Então, ele hoje é sim, né? É até um pilar para mim ali, para esse início. Já entender que é Corinthians, já tem um ano de Corinthians. Então, agora a busca pelo outro aí. Vem o Manuel, um jogador com muita imposição física, com muita força. Uma característica que o corintiano gosta, né? De colocar respeito ali atrás, tem tudo para lidar bem na posição junto com o Henrique.
Então o Fábio Carille já indica que Henrique será titular da zaga corintiana em 2019. Resta saber se Léo Santos, se Manuel, se Marlon, quem será, além do Pedro Henrique, é claro, que corre por fora. Para finalizar então, já que eu falei sobre o Léo Santos, o que o Fábio Carille pensa do próprio Léo Santos? Afinal de contas, terminou a temporada passada como titular e agora é tido como reserva do reserva. E aí, Carille? No nosso linguajar, assim, ele precisa zagueirar mais. Então ele está aprendendo ainda, está no processo, mas tecnicamente é impressionante o que ele tem personalidade para achar passe. Só precisa achar o momento certo de fazer isso e não fazer toda hora, né? Mas é um menino que já está comigo há 3 anos, acompanhei na base e tem um potencial muito grande.